Olá a todos, é um prazer imenso estar aqui com vocês na 39ª semana do ano 2020, o ano da força. Por isso, vamos dar continuidade à leitura do livro de Neemias, capítulo 6, versículo 15 ao versículo 19. Se você tem a possibilidade de acompanhar a leitura aí com a sua Bíblia em mãos, capítulo 6, versículo 15 ao 19. Deixe-me fazer uma oração, que a poderosa mão do nosso Deus esteja sobre cada um de nós, nesta 39ª semana do ano, de forma, meu Pai, que aqueles que começaram bem este ano, mas estão mal espiritualmente, porque ainda que estejamos enfrentando dificuldades, perseguições, injustiças, discriminação, meu Deus, ainda que tenhamos sofrido a perda de um ente querido prematuramente ou sofrido acidentes, isso não nos dá o direito de desistirmos dos sonhos que o Senhor nos deu, dos objetivos que o Senhor nos deu. Então, estenda o teu braço forte sobre o teu povo, os teus servos, nesta 39ª semana, e fortaleça o fraco, para que ele venha concluir o que ele iniciou ainda neste ano de 2020 e venha te glorificar. É o que eu te peço e desde já te agradeço. Se há algum encosto, algum espírito, meu Deus, impedindo esta pessoa de meditar, de entender e de praticar a tua palavra, eu repreendo agora e eu ordeno que saia em nome do Senhor Jesus, e que todos recebamos o entendimento que vem do alto. Amém. Vamos então dar continuidade à meditação. Diz aí, no versículo 15 de Neemias capítulo 6. Acabou-se, pois, o muro ao 25 do mês de Elul. O mês de Elul é entre agosto e setembro. É justamente nesta data que estamos vivenciando, que é quando se inicia, né, o ano num calendário judeu. Então, é justamente no início do ano, em 52 dias, diz aí, em 52 dias. Por isso as 52 decisões que nós temos falado. Se você não assistiu os vídeos anteriores desde o início, assista, acompanhe, medite. Desde aqui do Templo de Salomão, algumas gravações eu fiz em casa, outras no escritório, outras aqui no Jardim das Oliveiras, outras vezes no tabernáculo, mas sempre aqui nesse ambiente diferente, nesse pedacinho de Israel, nesse pedacinho da Terra Santa, aqui no nosso país, aqui no Brasil, que é o Templo de Salomão. Não há nenhum outro lugar com mais pedras, com mais objetos trazidos de Israel do que o Templo de Salomão. E aqui se concluiu a construção, né, dos muros. Mas veja só, como falávamos na oração, iniciar é fácil, né? Concluir é difícil. Muitas pessoas que iniciaram bem este ano estão agora vergonhosamente acomodados, outros estão intimidados diante da pandemia, das perseguições, das injustiças, dos problemas que não foram resolvidos. Mas eu quero que você saiba, meu amigo, que a fé que nos foi dada, revelada, foi para a salvação. É para muito mais que resolução de problemas ou realização de sonhos. A fé que nos foi revelada, a fé bíblica, a fé inteligente, é para a nossa salvação e, consequentemente, superamos os problemas, alcançamos os objetivos e devemos sacrificar e perseverar pela realização dos sonhos que Deus nos deu, para que Ele seja glorificado, para que Ele fique em evidência. Neemias sofreu nesses 52 dias o que ele não sofreu anos, décadas. Talvez você esteja passando por momentos difíceis. Estamos na 39ª semana e talvez você diga: bispo, olha, nessas 39 semanas eu estou sofrendo o que eu não sofri por décadas. Mas isso não lhe dá o direito de desistir.
isso não nos dá o direito de duvidar, isso não nos dá o direito de murmurar, baixar a guarda, jogar a toalha. Por isso diz aí, e sucedeu que, ouvindo todos os nossos inimigos, os seus inimigos têm que ouvir e saber que o que você iniciou, você concluiu, que você não pode se acomodar, duvidar, fugir, desertar. Está aqui, ó, todos os povos que haviam em redor de nós nos temeram. Está aqui, ó, todos os povos que haviam em redor de nós temeram e abateram-se muito aos seus próprios olhos, porque reconheceram, leia em voz alta, ou repita, porque reconheceram que o nosso Deus fizera esta obra. Você está vendo? Por que há tanta oposição? Por que há tanta perseguição? Por que há tanta injustiça? Porque para você, para mim, para nós da Universal, tudo é tão difícil. Porque o diabo sabe que a reconstrução da sua vida, o seu caráter irrepreensível, a sua fé inabalável, a sua vida exemplar, glorificará ao nosso Deus, glorificará ao nosso Senhor e fará com que as pessoas, como está escrito aí, olha, reconheçam e fiquem, sabe, abatidas aos seus próprios olhos. Elas fiquem desanimadas em continuar nos criticando, nos perseguindo, injustiçando, nos injustiçando. Os nossos inimigos, os que estão ao nosso redor, como diz aí, eles têm que ficar desmotivados a tentar fazer-nos duvidar. Eles têm que ficar desmotivados em tentar nos tirar da fé. Eles têm que ficar desmotivados em tentar nos fazer desistir dessa obra que iniciamos com Deus, de servi-lo, de obedecê-lo. Por isso ele diz aí, aos seus próprios olhos, porque reconheceram que o nosso Deus fizera esta obra. Quer dizer, as pessoas têm que reconhecer que a obra foi feita não por você, não por mim, mas por Deus. As pessoas têm que reconhecer que essa obra, no seu caráter, na sua saúde, no seu casamento, na sua família, na sua vida profissional, foi feita por Deus. Não é coisa do homem. Como o trabalho da Igreja Universal, esta obra, as pessoas reconhecem que não foi obra do Bispo Macedo, que não é obra nossa, de bispos, que não é obra dos pastores, dos obreiros, dos membros, é obra de Deus, mas que nós, seus servos, fazemos parte desta obra, sim, mas toda a honra e toda a glória para o nosso Senhor, porque foi Ele que fez e é Ele que faz a obra. E então no versículo 17 diz, também naqueles dias, alguns nobres de Judá escreveram muitas cartas que iam para Tobias, e as cartas de Tobias vinham para eles. Olha só, né? Que corrupção. Isso em Israel, em Jerusalém. Depois de tudo isso, ainda haviam pessoas no meio entre os que se diziam amigos e irmãos na fé de Neemias, que ainda tinham uma amizade com Tobias, com um corrupto. Lembra? Tobias, Gesem e Sambalat. Eram três. A trindade do diabo, né? A dúvida, o medo e a ameaça. Eles usaram, né? Tentaram primeiro com tentar botar dúvida, não conseguiu. Depois com o medo, não conseguiram. Depois com ameaças. Agora essas pessoas, mesmo vendo tudo isso, mantinham contato, né? Trocando cartas com Tobias, dizendo o que estava acontecendo. Infelizmente, muitas pessoas se perderam e se perdem por manter contato com pessoas que já provaram que não estão bem, que não são da fé, mas que são corruptos ou foram corruptos, caíram e permaneceram caídos, repetindo os seus erros, sua corrupção, por muito tempo, não meses, mas até anos. Pessoas que não são dignas da nossa confiança, do nosso tempo e muito menos da nossa amizade. A Bíblia, no Novo Testamento, chega ao extremo de falar, de afirmar que a estas pessoas não devemos nem saudar, nem dizer bom dia, boa tarde, boa noite. Temos que literalmente ignorar, não é guardar mágoas não.
é que estas pessoas, conhecedoras da palavra e da obra de Deus, insistiram no seu caminho, insistiram no seu erro, insistiram em querer fazer do seu jeito. E essas pessoas não são dignas nem de serem saudadas, disse Deus, deixa ele na epístola. Mas aqui, dando continuidade à leitura, veja que os corruptos sempre haverá no nosso meio. Sempre haverão os falsos, né? Os mal intencionados. No versículo 18 diz, porque muitos em Judá lhe eram ajuramentados, quer dizer, fizeram um juramento, tinham um negócio, sabe? Tinham, como se diz, literalmente, negociado com ele, com Tobias. Tinham feito negócio com ele. Pessoas que hoje, né, mantêm contato por Facebook, pelas redes sociais, Instagram, seguindo pessoas que um dia fizeram parte da nossa família, da fé, do reino de Deus, e que hoje já não fazem, e que não faz bem para você e nem para ninguém. Assim também fizeram na época de Neemias, pessoas que mantinham negócios, faziam negócios com Tobias, sendo judeus, porque muitos em Judá lhe eram ajuramentados, porque eram genro de Secanias, filho de Ará, e seu filho Joânia se casara com a filha de Messulão, filho de Berequias. Quer dizer, haviam se casado, haviam feito alianças, haviam feito negócios entre as famílias, e essas pessoas mantinham contato com Tobias, que era inimigo declarado do povo de Deus. Também as suas boas ações contavam perante mim, e as minhas palavras transmitiam a ele. Portanto, Tobias escrevia cartas para me atemorizar. Quer dizer, eles falavam, tentavam convencer a Neemias que esse Tobias era gente boa. Não, ele não é inimigo nosso, não. Inclusive, ele tem familiares casados com os nossos filhos. Nós temos parentesco, nós temos aliança, nós temos negócio, nós fazemos negócios juntos. Eles levavam notícias de Tobias para Neemias, tentando convencer Neemias que ele não era uma má pessoa, não era corrupto, não era inimigo da fé, e levavam notícias de Neemias para Tobias. E diz aqui, mas Tobias escrevia cartas para me atemorizar. Quer dizer, Tobias, a raiz que havia em Tobias era de maldade, de malícia, de corrupção. E por isso, o povo de Deus havia sofrido o que sofreu por 100 anos, com as muralhas destruídas e Jerusalém, Israel, em total e completa miséria. Não se deixe iludir, meu amigo, por aqueles que fazem alguma caridade, ou fazem uma oração, ou pegam a Bíblia em mãos e se passam de servos de Deus, quando de servo não tem nada, porque as suas ações provaram o contrário. Cuidado, cuidado, porque hoje a nossa nação está como está, porque no poder judiciário, legislativo e executivo, ouvia e há pessoas corruptas, mal intencionadas. Cuidado, porque muitos se perderam quando ex-bispos, ex-pastores, ex-obreiros, ex-membros da igreja se corromperam e ainda tentaram se passar de amigos, de irmãos, mas não eram, porque se fosse não teriam saído da igreja e muito menos da obra. Você não acha? Pense nisso e não esqueça, a alegria de Deus é a nossa força. Até semana que vem.